Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, a nossa terceira e querida temporada, onde a gente tem cada episódio mais incrível que o outro. E hoje a gente está aqui para falar sobre vários temas, dentre eles um dos meus prediletos, que é podcast. Afinal, né, estamos aqui num podcast, como não vamos falar de podcasts, essa grande maneira que a gente tem de comunicação, de aprender e diversas coisas. E para isso, a gente tem hoje um convidado super especial, que é o Guilherme Sagas. Ele está aqui para contar muita coisa para a gente, inclusive da sua grande trajetória. Então aqui, seja muito bem-vindo, Guilherme. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou muito animado de conversar aqui sobre esse formato que é tão apaixonante como Muito, podcast. muito bacana. Hoje a gente vai falar aqui sobre podcast. Só um segundo, Guilherme, peraí. O seu tá convidada. Não vou te fazer pagar essa parada, tá? No começo Ah, a gente pode boa, voltar. Que a de ontem era boa, boa. convidada. Desculpa. Tranquilo. Tô ficando. As coisas não costumam Correria, né? A acontecer. gente É, tem... mas desculpa. Eu vou continuar Tá do mesmo tranquilo. ponto, tá? Eu vou fazer esse corte aqui, não vai mudar nada. Ah, Corte boa. 2,50. Ah, não, vou ter que cortar. Não vou cortar, não, cara, porque tá escrito errado, né? Vou começar de novo. Tá bom. Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está aqui na nossa terceira e incrível temporada. Eu tenho certeza que vocês estão adorando os nossos episódios. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente adora. Afinal, isso aqui é o quê? Um podcast, não é mesmo? Uma forma que a gente adora de consumir conteúdo, de aprender. E hoje a gente tem aqui o Guilherme Sagas, que ele veio falar pra gente sobre podcast, sobre indústria de games e muito mais sobre a sua grande trajetória. Então seja muito bem-vindo, Guilherme. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Fábio, eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz e animado de poder falar desse formato que eu amo muito, que é o podcast. Muito bacana. E nós aqui preparados para aprender, né? Afinal, todos já sabem, meu caderninho está vazio, estamos prontos aqui para preencher de informações e aprender com você. Mas primeiro de tudo, Guilherme, conta um pouco para a gente como é que foi sua trajetória até se conectar, né? Eu sei que você tem empreendimentos, né? É um empreendedor, né? Que gosta muito da questão de comunicação, tem a questão do podcast, de games. Então, assim, como foi o Guilherme? Porque hoje a gente fala com as pessoas que estão pensando no que vão ser no futuro, né? Então, às vezes a gente tem muito daquela, né? A gente vai falar de uma pessoa e mira a pessoa na situação que ela está, né? Naquele momento. Só que a gente quer entender os momentos anteriores, como foi essa escolha, que está muito mais conectado com os jovens de hoje em dia, né? Nesse momento que foi. Então, conta um pouco sobre você, com um pouco sua trajetória, para que a gente aprenda um pouquinho e te conheça um pouco mais. Beleza. Eu acho que tem bastante coisa para falar. Eu vou tentar fazer um resumo que seja relevante para vocês. Hoje, eu sou um dos 4 sócios de um grupo que tem uma agência de publicidade focada no público gamer, chamada GMD, e uma produtora de podcast chamada HD1, que na verdade chamava HalfDef até o ano passado, e a gente fez uma mudança aí de posicionamento, uma mudança de nome, mas ela foi bem conhecida, a HalfDef, assim, desde o começo foi super falada aí, porque a gente estava naquele momento da crista da onda do ano do podcast no Brasil. Sim. E, enfim, a minha trajetória com publicidade começou um pouquinho antes da faculdade, né? Logo depois do ensino médio, eu fiz um curso de web design. Eu sou de Hum, Santos, do litoral de São Paulo. E aí, enfim, morava lá em Santos, na periferia, tinha pouco acesso ali às ferramentas. Mas uhum, aí eu digo que a internet mudou minha vida, assim, porque acho que foi a partir do momento que eu comecei a me conectar e estar online, entrar nos blogs que o pessoal publicava em Santos, eu comecei a fazer amigos e contatos de um outro universo que não era o meu naquele momento. E aí, uma das coisas também que eu comecei a fazer foi abrir código-fonte de site para ficar editando e aprender um pouquinho de HTML. Foi por bacana. aí. Aí eu comecei a ficar interessado, criava blog, criava template de blog na época, esse tipo de coisa. E, sim, gostava muito de mexer com isso. Comecei a fazer alguns freelas, depois fui me profissionalizar, fiz um curso de web lá no Senac em Santos, que era super bacana, tinha todo o aprendizado técnico de web, também um olhar sobre trabalho, sobre uma orientação para o trabalhador mesmo, como
lidar com o dia a Sim, dia de uma corporação, de uma empresa, uma coisa que era muito nova. Eu tinha ali 18 anos, 17, 18 anos. bacana. Então, foi super jovem. Depois eu continuei fazendo meus jobs lá de web design. Trabalhei para a Prefeitura de Santos, fiz alguns sites lá. E aí, em um certo momento, eu decidi entrar na faculdade. Eu fui bolsista da faculdade, Sim, lá na universidade, na Unisantos, na Católica de Santos, fui bolsista do ProUni, inclusive. Mas ali na publicidade, eu cursei publicidade, né? sim, Ali na publicidade eu comecei a me encontrar. Entrei na publicidade com aquela fantasia que todo mundo entra, né? Quero fazer criação. sim. Tava ali conectado um pouco com isso que eu fazia de criar os sites e desenvolver layouts, esse tipo de coisa, então queria muito ir para criação. Nos 4 anos de universidade, além de conhecer muita gente e de dali começar, inclusive, a traçar esse caminho que foi levar a GMD depois, eu fui aprendendo o que podia ser feito na publicidade, que outros lugares existiam, que outras funções existiam. E ali acabei indo um pouquinho para o caminho do planejamento, começando a entender como a gente estava num momento assim, antes de redes sociais, era de 2005 a 2008, então a gente estava ali, Uhum. antes, meu TCC nem tinha redes sociais, Sim. então foi um pouquinho antes, e a gente estava começando a entender esse lugar do planejamento criativo, que trabalhava com a estratégia, mas também entrava um pouco no aspecto criativo. E aí, logo depois, nesse meio tempo, na faculdade ainda, começou meu trabalho com games, e não era na GBD. Existia um site no Brasil, quer dizer, um jogo chamado Rabo Hotel. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. E, Rabotel? sim, é de uma empresa chamada Sulak, da Finlândia. E eles, enfim, tinham esse site que era uma espécie de. Se a gente comparar hoje com o Roblox, você entra lá e você interage com as Sim. pessoas, cria seu avatar, pode comprar itens. Isso acontecia já acho que no Brasil foi lançado em 2006 ou 2007, não tenho certeza. Bacana. Enfim, e eles vieram para o Brasil e estavam procurando moderadores, né? Então, um amigo meu começou a trabalhar, me indicou, e aí eu comecei a trabalhar como moderador de comunidade ali dentro do Rabo Hotel, que era um grande game. Acho que ali minha relação com os games foi se estreitando, além de ter sido um gamer desde criança, né? De jogar no Atari, de ter tido PlayStation. Então, assim, esse histórico já existia, mas não profissionalmente. Ali dentro do Rabo Hotel eu comecei a entender quais eram as possibilidades, né? E a gente atendia todo as regiões que falavam português. Então a gente atendia Portugal, a gente atendia Brasil, a gente atendia alguns países da África que falam português. E era super bacana, assim, e um pouco assustador também, porque as crianças a gente tinha o papel de moderar, então a gente tinha lá uns filtros de palavrão, de golpes e tal, então era bem divertido. Eu fiquei lá, acho que trabalhando por até uns 4 anos, foi bastante tempo que eu trabalhei com eles. Na sequência, eu saí da faculdade e fui trabalhar na primeira agência que eu trabalhei, lá em Santos, já trabalhando diretamente com o planejamento. Fiquei lá por cerca de 2 anos, até que eu tomei a decisão de vir para São Paulo. E a partir disso, eu fui conversar com um amigo meu, que era o Lucas, que é meu sócio hoje, para entender, porque ele também é lá do litoral, e ele estava trabalhando aqui em São Paulo já, e eu falei, cara, se você se estiver sabendo de algum trabalho, alguma coisa na área de publicidade por aí, me avisa, que eu tô pensando em mudar, tô pensando em ir para aí. Ele falou, tô sabendo, inclusive eu abri aqui um negócio com outro sócio, a gente está criando conteúdo para redes sociais para a Ubisoft, que é uma grande empresa de games, é uma grande Uhum. publisher de games, e a gente está conseguindo um cliente novo aqui, eu tô precisando de alguém para fazer conteúdo. Não era exatamente a minha praia ali, né? O meu trabalho era muito focado na estratégia, no planejamento, mas eu tinha todo o interesse de trabalhar com a área criativa também. Então eu vim para a GMD para trabalhar como analista de conteúdo, né? Para gestão de redes sociais mesmo. A gente fazia todo um trabalho analítico, mas também um trabalho criativo. Isso foi em 2012. A partir daí a empresa era super pequena, eram os dois sócios e acho que tinha umas 2 pessoas. A gente foi desenvolvendo junto o, a história da empresa mesmo, né? Foi crescendo junto. Tanto que em 2013 a gente já deu um grande salto de equipe e um salto de
projetos, clientes, a gente começou a atender a HyperX, a Kingston, a, a NVIDIA também. E foi um momento, foi um segundo momento assim as redes sociais fizeram uma mudança para a produção de vídeo. Então acho que foi aí que a gente se encaixou super bem e cresceu muito. Entre 2014 e 2015 eu me tornei sócio da GMD, e aí já muito focado, já estava há algum tempo muito focado na área de estratégia de planejamento, né, trabalhando diretamente com os clientes. Sim. Hoje em dia, o que eu faço é muito focado em estratégia para a empresa. Então, eu faço o acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, do marketing da empresa, não diretamente na entrega para o cliente, mas como a gente faz todo esse trabalho de gestão mesmo da empresa e do acompanhamento do marketing. Em paralelo, em 2017, a gente estava assim, no finalzinho de 2017, a gente estava fazendo muita coisa na agência, muito feliz, mas queria produzir produzir coisas que não tivessem um cliente aprovando ali, que a gente pudesse produzir por conta própria. A gente tinha um estúdio já grande, uma estrutura bem legal para trabalhar. E a gente pensou, e eu gostava muito de podcast, então estava sempre ali conversando com os meus sócios, falando, cara, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente começou a abrir espaço e a gente abriu a produtora, a HalfDef, com mais outros 2 sócios na época, para produzir, para entender o que a gente ia fazer, na verdade. Ali não tinha muito, né? Foi o primeiro ano do podcast no Brasil, a gente brinca que todo ano é o ano do podcast, mas foi o primeiro ano ali em que as coisas estavam acontecendo e basicamente o que a gente fez foi abriu a produtora, criou uma estrutura, né, básica assim de gravação e trouxe criadores. A gente falou, cara, se vocês quiserem gravar aqui, vem gravar no estúdio, a gente faz a distribuição, a gente faz a representação comercial dos podcasts, e a gente vai sentindo como isso vai acontecendo. Deu super certo, a gente produziu muita coisa legal lá dentro, e aí a gente foi, assim, enriquecendo os caminhos da HalfDef. Logo depois a gente começou a produzir conteúdos originais, podcasts originais para as plataformas, então a gente já produziu para Spotify, a gente já produziu algumas coisas para Deezer, e aí na sequência também a gente começou a produzir muita coisa para marca. No fim das contas, a gente caiu exatamente onde a gente estava tentando fugir, né? De onde a gente estava tentando fugir, que era produzir conteúdo para marcas e produzir conteúdos que a gente tivesse uma grande liberdade de produção. Mas o curioso é que no podcast a gente acaba tendo isso, mesmo nos podcasts branded, que a gente chama, podcast para marca, a gente tem hoje uma contribuição criativa muito grande. Sim. De integração com essas marcas, né, de desenvolvimento do formato, desenvolvimento do projeto. No finalzinho de 2019, no finalzinho de 2020, no meio da pandemia ali, eu assumi a direção da HalfDef, e desde então eu estou na direção dela. A gente fez essa mudança no ano passado, transformou ela em HD1, para ela dar uma internacionalizada um pouco, crescer um pouco, e a gente também lançou o nosso primeiro original narrativo, que é um documentário chamado Um Espião Silenciado, que é baseado num livro do Rafael Alberti, que também é produtor do podcast, né, apresentador e pesquisador do podcast, estava fazendo essa pesquisa, essa investigação há 10 anos, sobre um suposto espião brasileiro na época da ditadura, e o que aconteceu com ele, é super bacana, assim. A gente lançou no final do ano passado e foi super bem, até agora a gente está tendo resultados positivos desse projeto. Acho que esse é um resumo da minha trajetória, assim. Tem bastante coisa que eu fui pulando aí, mas tentei simplificar um pouco para mostrar como as coisas foram se conectando um pouco, né? Como uma coisa foi criando a outra, ou abrindo espaço para outra. Muito bacana você falar de tudo isso, Guilherme. E sabe que você falando, eu vou anotando aqui e eu preciso parar de escrever, porque eu já quase acabei aqui, metade de uma. Né, até chegou no final e falei, deixa eu parar um pouco, senão vai acabar, mas eu já me conformei que eu vou para a segunda. Mas é muito importante, sabe que uma vez quando eu estava tentando aprender sobre comunicação, e foi quando eu aprendi que escutar é muito mais importante do que falar, é muito mais difícil. E aí, quando a gente estava falando aqui, eu falei, não, das questões de interromper, deixar falar ou não. E eu aprendi a escutar as pessoas querendo escutar, por isso que eu não interrompo. Porque é interessante, eu absorvo tanta informação que eu anotei aqui e vou passar para que a gente possa discutir, que eu acho super importante.
E é legal, né? Porque quando a gente conta, você não sabe como que vai ser a interpretação do outro. Você pode, pô, você falou alguma coisa de um jeito, pode ser que eu entendi de outras formas, eu vou ter a minha leitura. Só que muito das coisas que você falou, eu conecto com coisas que outras pessoas, nessa mesma posição que você tá, já me falaram. E eu acho engraçado, porque eu sempre falo, as pessoas que vêm para cá, que são pessoas de sucesso na sua carreira, pessoas que conseguiram, né, os seus objetivos, óbvio que tem muito mais ainda para conquistar, mas estão bem onde estão, né? E elas têm muitas coisas em comum. Né? Primeiro que você me falou uma coisa aqui muito bacana, ao meu ver. Quando você estava falando né, das suas questões de empreendimento, né, no seu empreendedorismo, você sempre tinha sócios. Ah, fui juntei com um cara, fiz Uhum. um sócio ali. E isso para mim é um insight muito importante, porque todos eles para mim estão dando certo. E é sempre esse o ponto, ter sócios. Né? Uma pessoa falou isso para mim ontem, Fábio, você quer ter 1% de uma empresa multimilionária ou 100% de uma que não vale nada? Então, assim, ter pessoas, principalmente para os jovens que querem construir as suas ideias, querem criar startups, querem criar projetos, esta parte de ter sócios é muito importante. Saber dividir a sua ideia, saber se multiplicar, porque a gente sozinho, Guilherme, é muito limitado. Né? A gente até consegue, né, virar um polvo e abraçar muitas coisas, mas uma hora a quantidade de braços acaba. Então, ter essa facilidade que eu acho que você teve desde o começo, né, porque não é fácil, né, você dividir um sonho, você dividir uma ideia e conseguir conectar um trabalho. Então, esse é um dos primeiros insights super importantes que, para mim, estão muito alinhados com o seu sucesso. Né? E depois você falou aqui uma coisa muito legal, né? Quando você foi para a parte, né, do game ali, que você atendia pessoas, né, que você foi moderador da página, pessoas mundialmente. Hoje, a gente primeiro que está gravando um podcast à distância, né? A gente está em Uhum. locais diferentes, então o mundo está muito conectado. Então você conseguir ter essa facilidade de comunicação, principalmente com línguas, né? Eu nem sei como foi a sua, né? Se você já falava inglês, se não falava, se falava outra língua, não falava, mas eu digo comunicação. Por que que eu vou dizer comunicação? Porque eu já passei um final de semana com um cara que era indiano e falava inglês mal. Nem as pessoas que falavam inglês falavam com ele. Eu não falava um A de inglês. Eu falei, gente, por que que vocês estão me colocando aqui? Eu não estou entendendo. Vocês estão querendo me sabotar? Vocês estão querendo... Não, Fábio, você é a melhor pessoa para ficar com ele. Eu falei, tá bom, pode ser. Cara, ele saiu de lá o meu melhor amigo. E eu não entendi uma palavra do que ele falou. Só que eu conseguia me comunicar de alguma forma com ele, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, usava a questão verbal, indicava as coisas, sabia uma outra palavra. Então isso é muito mais sobre saber se comunicar. É claro que existe a importância da língua, mas as jovens de hoje em dia e as pessoas em si, né, a pessoa pode estar querendo, né, transacionar a carreira, mudar alguma coisa, é muito bacana essa habilidade que você teve, né, de saber se comunicar com pessoas de diferentes culturas, né? Eu tô falando aqui da língua, mas mais do que a língua, a cultura da pessoa é diferente, a forma de falar é diferente, né? Eu não sei, uma vez eu fui para Itália, falei, nossa, pessoal ríspido, mas não, eles são assim, né? Eles são, eu tenho descendência italiana, você pode ver que eu tô toda hora me gesticulando, né? Porque tem gente que é mais parecido, são pessoas diferentes, então aprender isso é muito bacana. Uhum. E você falou aqui, ó, Gui, ó, na faculdade, né, você não tinha as redes sociais. Teve um cara que foi o Zé Almeida, ele falou exatamente isso para mim. Ele falou que na faculdade você não vai trabalhar com as ferramentas que você teve na faculdade, porque a gente vive hoje numa evolução tecnológica absurda. Então, eu estou usando uma ferramenta hoje aqui, ou mesmo com programação, daqui a 2, 3 anos não vai ser a mesma. Imagine o que eu tive na faculdade, que foi há 10 anos atrás. Então, Uhum. assim, isso nos dá uma importância da gente entender a habilidade de aprender, né? De aprender outras tecnologias e tudo mais. Agora, o Guilherme, eu quero entender, agora eu vou para a pergunta, né? Já filosofei muito sobre a sua resposta, mas eu quero mais. Quero mais que eu preciso Boa. escrever. Quando que você, né, ainda já vindo de uma formação onde não tinha nem redes sociais e hoje muito focado em podcast, quando que na sua leitura você entendeu que tinha potencial em podcast? O que que você vê em podcast? Pô, né? Porque você falou que para mim o espião silenciado, inclusive, eu quero o link. Depois tem o link, né? Tem Eu link. quero o link, eu vou colocar na Tô fazendo. descrição desse episódio. Eu adoro esse tipo de podcast, documentários, enfim, nessa forma de consumir conteúdo. Mas quando que você enxergou esse potencial no podcast, né? Porque, não, porque antes era rádio, né, TV, agora podcast, vídeo. O que que você enxerga de potencial neste mercado, né? De você falar, pô, podcast é muito bom. O que que você acha que tem de especial tanto num podcast que você vê esse potencial de crescimento nos seus negócios? Boa. Eu acho que é difícil apontar um momento em que a gente percebeu isso, porque as coisas foram acontecendo um pouco, né? Mas eu, como um consumidor de podcast mais antigo,
eu já era apaixonado pelo formato. Eu ouvia alguns podcasts gringos da NPR, que fazem conteúdo quase diário. Ouvi algumas coisas do Brasil também, o Braincast, ouvi o Nerdcast, né? Aqueles pioneiros que estavam ali. É, eles estavam muito numa abordagem de criação de conteúdo por amor mesmo, assim, né? Tinha pouca rentabilidade naquele momento. Mas eu acho que uma mudança de chave muito importante foi quando as plataformas começaram a incorporar os podcasts, né? Eu acho que antes tinha que ter era um mínimo conhecimento tecnológico para você encontrar o podcast, para você assinar através do RSS, copiar o link, colocar no agregador, né? Fazer aquela organização da sua lista de programas que você estava ouvindo ali. Então tinha uma barreira aí, né? E aí, a partir do momento que as plataformas começaram a adicionar os podcasts, aí Spotify fez isso, depois vieram todas as outras. A Apple já tinha, né, o Apple Podcast, mas era um aplicativo ainda super básico, eles foram desenvolvendo muito depois isso, né, até com a concorrência mesmo das outras plataformas. A partir daí a gente começou a olhar com um outro olhar, né, um olhar que não só de produzir um conteúdo que a gente gosta, mas produzir um conteúdo que poderia alcançar mais gente e um conteúdo que poderia se tornar um negócio também, né? A gente poderia transformar isso num negócio, uma propriedade intelectual que vai ser depois pode ser vendida, pode ser negociada, a gente pode fazer anúncios, né? Então acho que esse foi um momento muito marcante. E aí a gente já estava começando a produzir algumas coisas, né? Mas teve outro momento muito forte também, que eu acho que foi quando a Globo, no Brasil, a gente, assim, foi marcante. A Globo começou a produzir podcasts. Porque, a partir do momento que eles começaram a produzir, eles começaram a divulgar. E aí você viu o William Bonner no Jornal Nacional explicando o conceito de podcast. Então, a partir daí, também a família toda entendeu um pouquinho mais do que eu estava fazendo, né? Que antes era um pouco nebuloso. A partir daí, cara, foi muito, muito curioso, porque a gente viu assim, um crescimento no resultado de busca dos podcasts, no acesso, no engajamento no geral, que a gente não tinha visto antes, né? Assim, tinha uma crescente, óbvio, não estava ali, não estava parado, mas com essa entrada da Globo deu um pico bem interessante. Então, a partir daí, as coisas começaram a se movimentar bastante. Acho que foram dois momentos bem marcantes da história do podcast aqui no Brasil. Muito bom, eu não sabia dessa que você falou, do William Bonner explicando, a Globo entrando, mas sem dúvida, né, dá um peso diferente, né, e começa a ter uma importância maior para as pessoas, né, que têm no acesso, conhecem mais esse tipo, que a TV é muito presente. Eu tive um bate-papo aqui sobre a TV e eu fiz a pergunta para ele, TV vai acabar? Cara, não. A resposta é não, mas daí ele começou a me explicar uns pontos. E ele sempre falou, cara, muitíssimas pessoas só têm acesso à TV. Né? A gente às Uhum. vezes tem essa visão, né? Ele usou um termo cosmopolitano, não sei, da pessoa que vive numa metrópole, São Paulo, tal, cara. Isso não é a realidade, não se multiplica. A gente tem esse problema, né? Uma vez eu falei para minha esposa, eu falei, eu odeio quem me multiplica pela sexta-feira, né? Assim, a pessoa te vê na sexta-feira dando uma relaxada, acha que, pô, não, aquilo é um espacinho, né? E assim, a gente também não pode se multiplicar pelo resto das pessoas, né? Outros lugares aqui, as pessoas veem muita televisão ainda, né? Muita televisão, é muito presente na vida, a TV aberta, os canais abertos. Então, assim, eu fiz essa pergunta por causa do podcast, né? E agora eu vou te fazer o que você falou de importante aqui para mim. Você falou de uma coisa que é a distribuição, né? Você falou que começou a popularizar não quando o conteúdo, em fato, assim, mudou ou o conteúdo começou a melhorar. Você não falou isso para mim. Você não falou assim, as pessoas antes produziam nessa linha, agora é nessa linha, não. As coisas começaram a se distribuir melhor. É por isso que eu falei para você nos bastidores. Falei, não, eu costumo, não falei para o André, na verdade, falei, eu costumo fazer 2 cortes, né? E eu ponho no LinkedIn e tal, para que as pessoas vejam, dar uma chamada, porque eu preciso distribuir, né? Sempre aquela velha Uhum. história da melhor pizzaria, qual que é? Não é a melhor pizza, né? É a Domino's, nada contra a Domino's, né? Mas assim, é a melhor distribuição, o que faz dela a maior pizzaria do mundo, né? Porque ela está presente em vários lugares, né? McDonald's, por exemplo. Eu não como muito, mas eu já gostei muito. É um sanduíche legal, tudo mais, mas não é o melhor. Mas é o maior por Uhum. outros motivos, né? Tem muita questão de distribuição no meio. Então isso é muito legal. Agora, Guilherme, uma coisa que eu acho que muitas pessoas se perguntam. Né? Você falou, eu ia fazer uma pergunta que mudei. Ia perguntar como é a estratégia, mudei. As pessoas se falam assim, bom, beleza, você tem lá, eu vou conectar as duas, na verdade. Você vai fazer estratégia para uma empresa, né? Estratégia de crescimento ou de criação de conteúdo.
Aí você vai entrar no meio de podcast. Mas por que podcast? Se um podcast assim é uma coisa que, em tese, na minha visão, eu espero estar errado. Assim, como que você ganha dinheiro com podcast? Né? Como é que você faz algo crescer através do podcast? Né? As pessoas estão assistindo de graça esse conteúdo, por exemplo. O que que ele tem ou pode agregar de valor para que uma empresa fale, pô, eu preciso de um podcast. Eu preciso usar o podcast. Isso vai ajudar na minha empresa. De que forma você vê isso para as empresas de hoje em dia? Boa. Eu acho que para ganhar dinheiro com podcast, existem alguns caminhos. Pensando muito no criador, né, no criador de conteúdo original, ali que está criando seu próprio projeto e tentando trabalhar com ele e tornar ele uma fonte de renda, tornar ele um projeto rentável. O principal caminho, na verdade, eu diria que tem três caminhos aqui que a gente pode definir como principais. Você tem um caminho de comunidade, em que você pode fomentar que a sua comunidade suporte a sua criação de conteúdo, né? E esse é um caminho muito interessante, porque primeiro você comprova que você tem um público que está interessado no que você está fazendo, um público que vê valor nisso, e um público que está disposto a pagar para ter um extra do seu conteúdo. Então, é muito interessante. Acho que o Brasil tem crescido muito nisso, né, de crowdfunding no geral, e como as plataformas estão adicionando aos poucos, né, a Apple já tem isso hoje, a Spotify está prometendo trazer para o Brasil em breve essa ferramenta de monetização e em crowdfunding, né, ou então em formatos de assinatura, na verdade. São duas coisas similares, mas um pouco diferentes, né? O crowdfunding normalmente você vai colocar ele numa plataforma, colocar as recompensas e tal. Na assinatura, a pessoa assina, ela tem um ganho ali. Ou ela pode receber o mesmo episódio sem anúncio, ou ela pode receber o episódio adiantado, ou ela pode ter um conteúdo extra que você pode gravar só para as pessoas que assinam, né? Tem bastante coisa que dá Bacana. para fazer aí. O segundo que é bem óbvio, na verdade, é propaganda, né? É você abrir espaços de conteúdo de propaganda no seu podcast. Esse é um formato muito comum, mas eu diria que é ainda pouco rentável. Eu acho que para você conseguir realmente um retorno que vale a pena, a audiência precisa ser muito grande. Você precisa ter um podcast mais massivo, né? Por mais Entendi. que o podcast de nicho tenha um alcance ali interessante, que tenham empresas que investam, é um pouco mais. Acho que o mercado não está tão amadurecido ainda. Tá. Acho que esses são dois caminhos. O terceiro é um caminho que está ficando um pouquinho mais difícil agora, mas que a gente teve um grande boom nos últimos. Eu acho que desde o começo da pandemia, ali 2020, acho que nos últimos 2 anos, 2 anos e pouco, que são as plataformas investindo em conteúdo, né? Então, assim como a Spotify percebeu lá no começo que o conteúdo de podcast era bom para eles, porque eles deixavam as pessoas mais tempo, né, ouvindo, imagina, você vai ouvir um álbum, você vai ouvir um disco inteiro, você vai demorar ali 30 minutos, 40 minutos, dependendo do disco, né? Alguns discos mais recentes, 20 minutos. E você não ouve um disco inteiro, você ouve uma playlist, é um momento ali, né, tipo, que você está ouvindo o conteúdo ali. Um podcast não, você deixa rodando lá por 2, 3 horas, ouve 2 episódios, maratona, né? Então, assim, eles perceberam que as pessoas ficavam muito mais tempo com o aplicativo aberto e aí pensaram que seria muito bom investir nesse tipo de conteúdo. E além disso, em adquirir esses conteúdos para terem propriedade mesmo sobre eles, para poderem trabalhar esses conteúdos das formas que eles achavam interessantes, seja localizando para outras regiões, né, em outros idiomas, fazendo adaptações, seja transformando em outros tipos de produto, mas principalmente para deixar esse produto dedicado à plataforma deles. Então, uma exclusividade. Você vai ouvir esse podcast somente lá na Spotify, somente lá na Deezer, somente lá. A Apple Music não faz isso, né? A Apple Podcast não tem muito essa abordagem, mas essas duas têm. A Amazon Music também está entrando no Brasil aqui com essa abordagem. Então, eu acho que esses são três caminhos para o criador de conteúdo. Mas você me perguntou para marcas, né, também, Sim. que é um outro tipo de serviço que a gente oferece, né? A gente produz coisas com os criadores, produz conteúdo original, mas a gente também produz branded, que são conteúdos para as marcas. Nesse caso, tem vários motivos aí de uma marca criar um podcast, várias razões por qual uma marca pode criar um podcast. Quase nenhuma das vezes é por audiência, porque eu acho que ainda hoje, o tipo de conteúdo que a gente produz fala muito sobre a empresa, muito sobre o produto, então ele atinge um público mais nichado, um público mais core, que tem interesse maior, né, naquela marca, naquela empresa. Sim.
Mas esse tipo de conteúdo serve para tantas outras coisas, assim, que são muito relevantes também. Ele serve para você fazer parceria com seus, para você aumentar o seu relacionamento com seus parceiros. Né? Se você faz, por exemplo, um podcast falando sobre o negócio da sua empresa, você vai naturalmente falar sobre onde ele se conecta, com que tipo de parceiros. Você traz o parceiro para falar como convidado, você está estreitando esse relacionamento, você está ampliando a audiência também, porque você está falando com o seu público, o público daquela empresa, as pessoas que ele conhece, as pessoas que os convidados conhecem, porque vão postando nas redes sociais, né, e divulgando isso. Você está fazendo um desenvolvimento também da autoridade da marca naquele assunto, né, do histórico da marca, da autoridade da marca naquele tema, o que é bem interessante. E às vezes você consegue trabalhar isso num blog, talvez, em algum outro tipo de conteúdo, mas um podcast, eu acho que é um formato, ainda mais for um podcast conversacional, que as pessoas batem papo, discutem, ele é um formato assim muito natural. Você vai, né, com as informações que você já tem no seu dia a dia de trabalho, você vai construindo essa conversa e aprofundando esse conhecimento sobre a marca, né? Tem outras coisas, você pode trabalhar SEO, por exemplo, com podcast. Mesmo sem ter uma audiência, você consegue falar de assuntos muito específicos que muitas empresas usam blogs para fazer isso. Podcasts também são ferramentas que permitem isso, né? Com a flexibilidade de você transformar num conteúdo multiplataforma. Então, você pode ter o podcast em áudio, você pode ter o podcast em vídeo, os cortes nas redes sociais, a transcrição em texto, que você pode publicar no seu site, e aí você consegue colocar isso ranqueado no sistema de buscas, né? Então, acho que tem muitas coisas que, assim, muitos benefícios para uma empresa ter um podcast. Eu acho que a gente vai evoluir e vai chegar num momento em que, assim, as duas coisas se encontram muito. Então, marcas procurando criadores que sejam muito a cara dessa marca, né? Que sejam muito a cara dessa empresa. Que falem de temas que estejam muito conectados. A gente consegue fomentar os dois lados. Tanto a marca dando essa chancela em cima do criador e também possibilitando com que ele crie esse conteúdo financeiramente e o criador conseguindo viabilizar a sua criação e publicar para o mundo todo. Muito bacana, isso aí, e é muito interessante você falar isso, né? Porque eu fiz essa pergunta porque ela já teve na minha cabeça, eu já busquei algumas soluções, e eu sempre pergunto quando alguém fala de podcast que eu quero aprender, né? Já fui para a segunda folha, que nem sei o que eu faço mais, e assim, muitas pessoas têm, isso aí é verídico, as pessoas falam, pô, podcast, eu já ouvi isso, já participei de um grupo de marketing digital quando eu estava escutando, e até as pessoas lá, inclusive, quase que a moderadora falou assim, mas podcast é só para aquelas coisas que são muito grandes e não serve para muita coisa. Ela quis dizer mal, mas não serve para muita coisa, você não vai ganhar nada com isso. E eu discordo 100%. Né? E a minha resposta aquele dia foi, quando eu falei sobre as minhas experiências, falei, cara, poxa, o que você prefere hoje? Hoje. Eu fiz essa pergunta para todo mundo do grupo. R$ 1 milhão ou 1 milhão de seguidores numa comunidade? Eu prefiro 1 milhão de seguidores na comunidade. Eu acho que eu faço muitos outros milhões através desse 1 milhão de seguidores. Eu acho muito mais performático. Isso é a minha opinião, não sei nem se você concorda, mas é a minha. Porque, assim, esse senso de comunidade, ele é fundamental, né? Das pessoas te verem como uma autoridade, das pessoas saberem que você compartilha conteúdo, que você está lá entregando sempre, que você está ensinando, qual que é o seu propósito, você se expor. E o podcast é uma baita ferramenta para isso. Primeiro, porque ele é legal de ouvir, né? Eu tô às vezes, pô, sabe como eu começava? Eu lavava louça todo dia, né? Minha mulher cozinha, eu lavo louça. Isso é o combinado, né? Às vezes eu falo, pô, mas preciso sujar tanto, mas é o combinado. Eu como bastante também, tá tudo certo. E aí eu vi que eu ficava muito tempo lavando louça. Falei, cara, eu preciso aprender, eu sou um cara meio desesperado. Eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a ouvir podcast. E assim, às vezes eu ia em podcast, e eu gosto muito de esporte, eu ia pro podcast, a gente falava de alta performance esporte, depois eu cansei um pouco, fui para aprender TEDx, para escutar em inglês, depois fui para fui pro Duolingo, comecei a escutar Duolingo para aprender inglês, depois voltei para podcast de outras coisas, mas é muito fácil de ouvir. Eu vou correr, né, eu saio para correr esse final de semana, fico 3 horas correndo, e põe lá, podcast. E vou escutando. E é muito bacana isso, né? Um conteúdo legal de se ouvir, né? E você cria essa identidade. Então, quando você fala assim, comunidade, para mim isso é perfeito. Né? E quando você falou também desenvolver networking, quantas e quantas pessoas eu já não conheci em quase 100 episódios de MatrixCast. Quanto isso já não abriu portas para mim. Né? E os jovens, o que eu tenho para falar, antes da minha próxima e última pergunta para você, Gui, é que assim, isso é uma lição minha, né? Eu acho que tem muita gente, eu não sou assim, muita gente antes de embarcar no negócio, né? Não sei como foi nas suas experiências, mas fala assim, mas quanto que eu vou ganhar com isso?
Mas e aí, quanto que eu ganho? Cara, muitas vezes, é óbvio que tem que vir o dinheiro, né? Ninguém que vai trabalhar de graça, porque a gente vive num mundo que a gente precisa comprar as coisas, que todo mundo quer ter um... Mas tudo bem, mas não faça as coisas só por isso. Porque ela vai vir de alguma forma se você entra num negócio com a vontade de criar, com a vontade de ajudar, de se desenvolver, você sempre tá ganhando, cara. Né? E uma hora ou outra pode dar um match, né, de você conseguir algo por causa disso, né, de você conseguir aprender você mesmo, ó, aqui na minha primeira folha de duas, você falou aqui, ó, pô, comecei a fazer algumas coisas por conta, entrar em site, criar um blog, você não tá ganhando nada naquilo, né, ganhando financeiramente, então você estava Uhum. aprendendo, mas aquele momento da sua vida que você se desenvolveu te ajudou com certeza para muitas outras oportunidades e para desenvolver o que você é hoje. Então, assim, o jovem tem que ter um pouquinho mais de calma e entender que esses pontos são fundamentais também, na minha visão. Mas, Gui, como a gente está num ponto aqui, um podcast, para falar com os jovens, para falar sobre o mercado de trabalho, a minha pergunta final é muito simples e talvez você tenha ela tranquilidade para nos contar, que é o seguinte: que tipo de profissional que trabalha com podcast? Os jovens hoje falam assim, bom, eu quero trabalhar com podcast, mas um podcast precisa de quem? Precisa de qual tipo de pessoa? Um tipo só? São vários tipos de pessoas com habilidades diferentes que compõem um podcast? Como você diria para os jovens hoje quais são algumas áreas de atuação que existe dentro da criação de um podcast que, quem sabe, depois dessa grande aula aqui, eles não queiram fazer o seu também? Boa, muito bom. Eu acho que na produção do podcast, se você for produzir de maneira independente, provavelmente você vai trabalhar em todas as funções de uma vez só, né? Dentro de uma empresa, a gente tem essas funções um pouco mais separadas, divididas, né? E compartilhadas ali. Eu acho que tem alguns aspectos que são bem específicos. A gente tem um aspecto técnico, então você vai ter ali um editor e um gerente, desculpa, um engenheiro de áudio que saiba trabalhar muito bem, né, a qualidade do som, a mixagem do podcast. Então é um caminho que é possível de seguir, né, um caminho bem, bem técnico. Tem um caminho mais criativo, em que você pode trabalhar tanto no roteiro quanto na direção, até um pouco na edição a gente pode considerar que está dentro desse aspecto criativo dos podcasts. Você pode ser um produtor que vai atrás de pautas, vai atrás de histórias e traz isso para dentro do podcast. São alguns dos caminhos. Tem um trabalho de produção, aquela produção que é mão na massa também, sabe? Que você tem que ligar para o convidado, Sim. marcar, ver se o estúdio está pronto, se os equipamentos estão todos certos, tem café, água, comida. Então tem um trabalho aí também. Tem gente que tem muito perfil de produção, e quando a gente encontra gente que tem perfil de produção assim, é maravilhoso, porque é muito correria. Então essa pessoa que resolve tudo, né, que está por dentro de tudo, que gosta desse ritmo, né? Então é um Sim. dos caminhos bem interessantes também que você pode é, trabalhar dentro da produção de podcast. E aí tem outros que são ali, estão em volta, né? Que não são tão core da produção do podcast, mas estão em volta. Você pode trabalhar numa área comercial que vai vender podcasts, que vai falar sobre apresentar e educar os clientes, né, os possíveis clientes sobre esse mercado. Você pode trabalhar no gerenciamento dessa equipe inteira, né, uma função de produtor mais sênior, ou um produtor executivo que vai atrás da grana para poder produzir os podcasts. Tem muitos caminhos aí. Tem bastante coisa para fazer e eu acho que o mercado brasileiro está amadurecendo muito rápido. A gente tem boas referências no mercado americano de estrutura de empresa, de cargos, né, de funções, e eu acho que isso está sendo não assim, está sendo implementado no Brasil nos últimos anos com essa divisão, né? Principalmente quanto mais profissionalizado a gente fica no mercado, mais a gente consegue dividir essas funções e cada um fazer um pedacinho para aquele podcast virar uma grande obra. Muito bacana. Isso daí, olha você falando isso para mim, cara. Né, eu tô lembrando agora da entrevista que eu tive com o Mauro Andreassa, aí eu perguntei para ele sobre a indústria da mobilidade. Outra coisa, né? A gente tava falando sobre veículos Uhum. elétricos e tudo mais. E ele falou, mas quem trabalha? Ele falou, todo mundo. Ele falou, antes era só a engenharia mecânica, hoje é todo, é arquiteto, né, é pessoas que trabalham com internet, conectividade, é coisa ambiental, porque é matriz energética e tudo mais. E você me falando isso do podcast, e é um monte de gente também, né? Um monte de área, e isso que é bacana, e mostra que cada vez mais as áreas estão crescendo e estão conectadas, né? O trabalho em equipe e saber entender que um podcast ou qualquer outra função que você veja engloba um monte de coisa.
Ah, não sei, o podcast Uhum. não gosta de comunicação. Tudo bem, ó, tem áreas técnicas, tá? Áudio. Você falar do áudio, você ir para prospecção de clientes, tentar arrumar as coisas. Você não tá, né? Você não precisa ser o orador, mas você está lá no meio. Mas em tudo isso que você falou, Guilherme, a gente precisa saber trabalhar em equipe, que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios da humanidade nesse momento. É muito Exatamente. difícil em diversas situações. Então, assim, os jovens têm que aprender a lidar. Eu, quando eu era mais novo, era muito tímido. Muito tímido, muito tímido. Né? Eu era aquele cara fechado, não tinha nenhum amigo, meio solitário, só meio nerdzinho, sabe? Aqueles caras e não Uhum. falava muito. Então, assim, eu acabei me soltando porque eu precisava. Né? Eu senti um momento da minha vida que eu falei, meu, vai ser legal mais se eu me socializar com as pessoas, e acabei conseguindo isso. Mas isso é super importante. Né? Isso aí a gente devia ter, na verdade, no nosso ensino desde o início. Né? Essa parte de aprender a trabalhar em equipe, de coisas como você falou, de se comunicar aqui, que é super importante. Né? Tudo isso eu acho que são coisas que a gente deve aprender desde o início para que a gente esteja preparado justamente para os desafios que você fez e falou aqui para nós. Gui, muitíssimo. Eu adorei aqui nossa aula. Eu falei, ó, eu fazia tempo, hein, que eu não saía para 2 páginas, hein? 2 paginazinhas. E eu, Cara, na fico feliz. verdade, eu falei para você aqui, ó, nesses últimos aqui foi uma. Mas é que eu tava juntando muito hoje, eu falei, não, eu vou para 2 mesmo, porque você sabe que isso vai virar um livro. Vai ser, eu não tenho, dos quase 100 episódios, em pelo menos 70 eu falei isso. Então eu vou ter que fazer, senão eu vou ser processado por mentira e as pessoas podem me arrumar um problema. Eu só não sei como eu vou fazer, mas hoje já tem o chat GPT, eu tô pensando em colocar o que tá aqui, falei, escreve um livro para mim. Com toda a brincadeira, mas quem sabe, né? Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você deixasse agora só um recadinho final, dizer onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Eu quero deixar todos os links que você falar, das empresas que você tem como sócio e está trabalhando. Eu vou deixar divulgadas no nosso episódio. Então, você que está nos assistindo, veja aí na descrição deste vídeo aqui todos os links e onde a gente pode também falar de repente com você, trocar uma ideia, falar sobre podcasts ou qualquer outras coisas interessantes. Conta pra gente no regatinho final e é onde a gente te encontra, Guilherme. Muito bom. Cara, agradeço muito pelo convite, foi super divertido. Se eu puder deixar um recado final para as pessoas que estão ouvindo, que estão começando na sua carreira, que estão começando aí no mercado de trabalho, façam seu projeto, façam seu projeto, façam seu podcast, testem. Nesse modelo vocês vão descobrir o que vocês fazem de melhor, de pior, onde pode melhorar, o que vocês gostam de fazer. E além disso, mesmo que você não tenha muita experiência profissional, quando você chega numa empresa e mostra o projeto que você fez, a empresa te recebe com outro olhar. Ela te recebe com um olhar muito mais atento, de curiosidade mesmo, para entender qual foi a sua motivação, como você chegou ali, né? Então, assim, se você tiver um tempinho aí, tiver uma ideia na cabeça, coloca para rodar. Tem muito material online para descobrir como gravar podcast, como editar, como publicar. Então, assim, está disponível. Faça seu projeto que com certeza você vai encontrar alguma coisa, um caminho para seguir a partir daí. E para redes sociais, quem quiser me seguir, no Instagram é @guisagas e no Twitter, @sagas, onde eu só falo besteira. Mas se quiser me seguir lá, e quiser conversar, estou por lá. Também, se você quiser me encontrar no LinkedIn, Guilherme Sagas, é bem tranquilo de encontrar. Show de bola, ótimo recado final. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Isso aí, agora, olha como eu lembro, toda hora eu tô lembrando de. Daqui a pouco, daqui uns 4 episódios eu vou falar que eu lembrei de você também. Mas eu tive um Boa. com o Sidney, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: tudo bem, né? Ele falou, mas precisa Ele falou, experiência é o que você viveu, não é os cargos que você teve. Ele falou assim: pô, mas eu preciso de um emprego para aprender a vender? Por que eu não posso ir num semáforo e aprender a vender sozinho? Né? E eu fui uma vez no semáforo fazer uma propaganda. Eu falei, cara, você tem Uhum. razão. Ele falou, pô, precisa aprender um emprego para aprender a programar? Pô, pega aí os hackathon da vida, tenta participar, aprende, faz um projeto, põe no GitHub. Gente, isso que o Guilherme falou é super importante. Né? A gente precisa fazer isso, não dá mais a gente. Ah, mas antes. Ó, nossa geração, a nossa época, hoje em dia, tá assim. A gente precisa, né, testar sem esperar. A gente precisa ser o nosso protagonista, né, sem esperar as coisas acontecer. Isso, sem dúvida, vai te pôr, ó, um step acima, que é isso que eu acho que todo mundo que está escutando aqui busca. É sair do bolo da média.
é estar um acima, é se destacar e crescer e conseguir seus sonhos. Então, muitíssimo obrigado, Guilherme. Foi um prazer entrevistá-lo aqui. Desejo todo sucesso para você. Quem sabe a gente não se encontra por aí, nos podcasts da vida e sempre aqui, Matrixcast de portas abertas. Agradeço muito. Agradeço a você que nos escutou até aqui. Muitíssimo obrigado. Não se esqueça de seguir o nosso canal e compartilhar com todos que também desejam aprender. Então, muito obrigado para você. Obrigado, Guilherme. Até semana que vem, pessoal.